Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao INEF, ao Isto Não é Filosofia. E hoje eu estou aqui com uma das pessoas que mais contribuiu para que esse canal seja o que é. Eu estou aqui com o professor Danilo Marcondes, que é autor de um livro fundamental que serviu para o nosso curso de História da Filosofia. Quem fez o curso certamente conhece, que é o livro Iniciação à História da Filosofia. E quem acompanhou o nosso material escrito também sabe que o dicionário básico de filosofia que o professor Danilo Marcondes fez com o professor Hilton Japiaçu é básico também, assim, para que você comece a estudar filosofia. Então, é uma honra receber o professor Danilo aqui, que atualmente é professor da PUC, do Rio, e da UF, da Federal Fluminense. Tem uma vasta carreira na academia. Bom, e só para quebrar um gelo aqui, professor, eu não falei isso para você, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o senhor foi lá na Federal Rural do Rio, onde eu me formei em filosofia. O senhor foi fazer uma conferência lá sobre, acho que era as origens da filosofia moderna. Eu acho que foi isso, né? Tá certo? Foi isso mesmo. E aí eu lembro dessa conferência, foi a primeira vez que eu tive contato com o senhor, e aí fui pesquisar mais e descobri que o senhor tinha esses livros e tal. Ali foi 2015, eu acho, 2014, Pode eu não me ser, lembro bem. pode ser. Bom, é uma honra, professor, é uma honra tê-lo aqui conosco, viu? É um prazer para mim. E para começar os trabalhos, eu queria satisfazer uma curiosidade que eu tenho certeza que é de todo mundo, que enxerga nós, professores de filosofia, de fora. Porque talvez nós tenhamos uma pecha assim de sábios, de reclusos, de pessoas especiais ou que são iluminadas. E raramente as pessoas sabem como é que a gente chega à filosofia, né? Elas acham que a gente já nasceu iluminado, já nasceu sabendo, passa o dia inteiro se preocupando com as questões mais fundamentais da realidade, quando, na verdade, muitas vezes a nossa história é tão prosaica quanto a da maioria das pessoas, né? Então, a pergunta é, se eu poderia falar um pouco da sua história até descobrir que filosofia era o seu caminho e como é que foi esse caminho aí de estudos? Olha, foi muito tranquilo, na verdade. Não tenho grandes histórias palpitantes para contar, não. Eu sempre gostei muito de literatura, sempre li muitos autores da tradição literária e o meu colégio estimulava isso, e eu cheguei à filosofia através da leitura do existencialismo, de basicamente Sartre, Camus e Simone de Beauvoir, que eu li, como li outros autores franceses, ingleses também, brasileiros, que eu li, em língua portuguesa, que eu li. E um deles, particularmente o Sartre, me chamou sempre muita atenção. E o Sartre é um grande filósofo, mas é também um grande romancista e um grande teatrólogo. Eu assisti peças de Sartre, eu li os romances de Sartre, e isso me levou a buscar o curso de filosofia para me aprofundar nesse interesse que eu tinha aí. Meus pais ficaram muito preocupados, como eu imagino que qualquer pai ficaria, né? Quando o filho diz, vou estudar filosofia. Ah, mas você vai sobreviver de quê? Tudo, não, vou dar aula e tudo. Mas, enfim, afinal, me apoiaram, eu fiz o curso de graduação em filosofia, e aí comecei a me interessar pela filosofia da linguagem, e aí eu fiz um mestrado em filosofia da linguagem na PUC, estudando Wittgenstein, basicamente, e depois, então, eu fui fazer o doutorado no exterior, fazer o doutorado na Grã-Bretanha, na Universidade de St. Andrews, passei 4 anos lá, também desenvolvendo pesquisa na área de filosofia da linguagem. Depois eu voltei ao Brasil, assim que eu terminei o doutorado, e aí, esse é sempre a situação do professor de filosofia, né? Não encontrei emprego. Isso era em 1980, 81, final de 80, início de 81, ainda era governo Figueiredo, as contratações de serviço público tinham sido suspensas, então eu comecei a ver o que fazia, dava algumas aulas na PUC, mas assim como se fossem aulas, né, pago por aulas. E aí eu consegui uma bolsa depois para dar uns cursos na UFRJ, através da Fundação José Bonifácio, e depois surgiu um concurso para o Estado. Eu fiz também um concurso para o Estado, fui professor do ensino médio, na época, de 2º grau, por algum tempo. Finalmente, a PUC me contratou, com uma carga horária maior, e depois eu fiz um concurso para a UF também. Então, estou nas duas até hoje. Mas isso durou uns 3, 4 anos. Só foi realmente ter uma estabilidade maior nesse período. E, a partir daí, além dos meus interesses em filosofia da linguagem, que era a minha área de especialização, eu comecei a ler muito, né,
em História da Filosofia para poder dar os cursos que eram os cursos que a gente tinha que dar, né? Como professor, curso de Introdução à Filosofia, curso de História da Filosofia, não só de Filosofia da Linguagem. Então, isso foi ampliando muito o meu horizonte dentro da filosofia e eu fui sentindo muito falta de material didático. Quer dizer, como é que eu vou dar esses cursos, essas aulas? A gente não tem praticamente nada. Naquela época, anos 80, o que a gente tinha era a coleção Os Pensadores. Sim. Fora da coleção Os Pensadores, muito pouca coisa. Então, eu fui preparando material para os cursos. E foi dessa preparação desse material que surgiu o livro, Iniciação à História da Filosofia, e que surgiu o dicionário também. Grande amigo. Então, olha o tempo de maturação desse livro e desse dicionário, né? Décadas aí. A maturação foi essa, a década de 80, né? O dicionário surge no final da década de 80 e o livro um pouco mais adiante, né, já na década de 90, porque eu fui reunindo material, fui vendo o que funcionava, o que não funcionava, quais eram os autores que interessavam mais aos alunos, né? E com isso eu fui montando esse material que se tornou Iniciação à História da Filosofia e que hoje, modéstia à parte, é um sucesso, tem mais de 10 edições e é um livro bastante conhecido. Eu fico muito feliz com isso, porque ele é um livro que tem o objetivo de ser um livro didático, de ser um livro voltado para não só o aluno, como você disse, mas o interessado, o leigo, qualquer pessoa que queira ler filosofia por diletantismo, por hobby. Isso eu respeito muito. A pessoa não precisa querer se profissionalizar como filósofo, pode ter um interesse em filosofia que vai além, né, da profissão, da profissionalização. Então, esse foi o meu percurso. Agora, é um percurso muito tranquilo nesse sentido, né? Depois que eu fiz os concursos, eu passei a maior parte do meu tempo dedicando às aulas e a escrever, né? A escrever esses livros, esses textos. Então, foi muito natural da sua parte escolher filosofia, porque essa era a sua ideia predominante na época. Eu lembro que era isso mesmo, então. Foi a partir da literatura, no fundo, o interesse pela literatura, principalmente pelos existencialistas, que hoje não estão mais muito na moda, né? Pois mas é. são grandes autores, grandes pensadores, e que têm essa intersecção entre a filosofia e a literatura. Sim. Eu acho que muita gente me pergunta sobre Sartre, sobre Camus, sobre Simone de Beauvoir. Grandes pensadores, grandes. Sim, e eu, quando o senhor estava buscando o emprego, se consolidar, eu não tinha nascido, eu nasci de 89, né? Eu tenho a idade da democracia brasileira. Tá então, eu sou de outra geração. E quando me perguntam sobre os existencialistas, eu costumo ter interesse, mas não o interesse que eu sei que a sua geração tem, porque eles eram os intelectuais de referência na época, né? Muito, muito, muito. Então, para mim já foi outra via de acesso à filosofia. Acho que a minha via de acesso foi mais nietzschiana, na época que eu comecei a gostar de filosofia. O Nietzsche estava mais na moda. E Nietzsche tem uma relação muito forte com o existencialismo, né? Ele Sim. é um autor que verdade, trabalha temas semelhantes aos que os existencialistas vão trabalhar mais adiante. Ele influenciou os existencialistas, certamente. Exato, exato. Bom, esse início de carreira é sempre uma curiosidade boa de matar de quem está assistindo a gente. Claro. E aí eu queria ir para a parte mais técnica da filosofia, sempre fazendo com bastante generosidade com quem está nos assistindo aqui a tradução necessária dos termos técnicos. Perfeito. Eu quero começar pelo termo que bota mais medo nas pessoas, professor, que é metafísica. Metafísica, incrivelmente, é um termo, incrivelmente para nós que somos da área, mas para quem é de fora, nossa, é um palavrão. Então, eu vou tentar traduzir, e aí o senhor me corrija caso a sua concepção do termo seja mais exata, tá bom? Claro. Então, eu vou perguntar qual é a visão metafísica do professor, e por metafísica, eu estou entendendo aqui, de modo mais simples que eu posso colocar, como a investigação sobre os aspectos mais fundamentais da realidade. Sobre, por exemplo, se existe só matéria ou se existe alguma coisa na realidade que não se limita à matéria, que tipos de categoria de coisas mais básicas há, questões sobre tempo, sobre Deus, questões mais básicas. Então, professor, quais são as suas visões metafísicas? E a minha caracterização coincide com a sua? Coincide. Acho que você deu a definição canônica, né? Metafísica é a discussão sobre o real no seu sentido mais geral, no seu sentido
mais básico. É o título de uma obra de Aristóteles, né? Exato. É o título de uma obra de Aristóteles que se consagrou a partir daí como área da filosofia, embora Aristóteles ele próprio jamais tenha usado esse termo. O termo que Aristóteles usa, que eu acho que retrata melhor essas questões, é filosofia primeira, proté-filosofia, que é como ele está dizendo, são as questões iniciais, né, a partir das quais a gente desenvolve, então, o pensamento nas várias outras áreas. Mas há certas questões iniciais, os primeiros princípios, os princípios básicos, que são esses, como você disse, qual é a natureza do ser, né? O que é a essência, qual é a distinção que eu faço entre essência e acidente, entre aquilo que é estável no real e aquilo que passa por mudanças, a relação causa e efeito, como uma relação básica, né? O problema do tempo, e são essas as grandes questões que a metafísica trata. Na verdade, nós sabemos que esses tratados que a gente hoje identifica como metafísica foram reunidos por um discípulo de Aristóteles gerações depois, né? Um sujeito chamado Andrônico de Rhodes, que reuniu alguns tratados de Aristóteles, não sabia bem que título dar a eles e deu o título Metatafísica, que a gente não sabe bem se ele quis dizer questões que vão além das questões da física, porque Aristóteles tinha um tratado de física, ou simplesmente uma sequência de textos que se segue aos textos da física. Tá? Seja qual for, as duas concepções são compatíveis, é daí que vem a metafísica. Então, não existe metafísica antes da edição das obras de Aristóteles por Andrônico de Rhodes, que estava no século I a.C. Mas a gente fala da metafísica de Platão, da metafísica de Parmênides, né? A gente usa o termo metafísica no sentido amplo. Ele significa basicamente isso, as concepções mais gerais, as questões mais gerais da filosofia. Quando você chega na modernidade, por exemplo, você tem Descartes escrevendo um texto que ficou conhecido como Meditações Metafísicas, né? Que é uma obra muito importante de Descartes. Mas esse texto foi escrito originariamente em latim. Em latim, Descartes preserva o título que Aristóteles dá, Meditações de prima filosofia, filosofia primeira, né? Tem essa ideia da filosofia primeira. Então, a minha visão da metafísica é essa, que ela trata das questões básicas, mais fundamentais, a partir das quais e com base nas quais você desenvolve, então, o pensamento nas outras áreas. Então, você precisa de um referencial metafísico para trabalhar as outras áreas da filosofia, como teoria do conhecimento, como ética e por aí afora vai. Tem uma visão que, geralmente, quem não adota os estudos de filosofia, que se divide basicamente em duas, assim, né? Uma visão que se divide em duas, uma visão sobre a metafísica. Ou as pessoas acreditam que a realidade é matéria e pura e simples matéria, e não existe nada de cunho não material na realidade, sem investigar muito bem o que essa pessoa entende por matéria, ou ela diz, não, a realidade, na verdade, em última instância, é espírito, é espiritual, né? Esse mundo aqui, numa visão bastante disseminada, é um mundo ilusório e, na verdade, o que vale é o mundo outro, esse mundo em que nós somos completamente espirituais. Qual que é a sua visão, claro, né? Já passando pelos conceitos filosóficos, mas se o senhor tivesse que responder por si, pelo professor Danilo Marcondes, pela pessoa Danilo Marcondes, qual que seria o aspecto mais fundamental da realidade para o Danilo Marcondes? Olha, eu evitaria essa questão. Como diz Wittgenstein, essas questões se tornam armadilhas, né? E nós ficamos procurando melhores respostas para velhas questões, enquanto que muitas vezes o problema está na questão, né? E eu acho aí, contrariamente a Aristóteles, e seguindo um pouco o velho Wittgenstein, que essas questões colocadas num sentido muito geral, elas são pura e simplesmente insolúveis. Você não vai ter como comparar a posição platônica, que é uma posição, como você disse, que conduz a uma visão de que a realidade é uma realidade abstrata ou espiritual, se você quiser, e a visão de Aristóteles, que é uma visão materialista. Você não tem como resolver esse dilema. Ou seja, você não tem nenhum tipo de evidência, nenhum tipo de
forma de conseguir comparar as duas e dizer, não, claramente essa está correta. Elas são conjuntos de hipóteses, né, que você pode trabalhar da forma que você achar mais interessante e que, dependendo da hipótese que você adota, ela te conduzirá por um caminho ou te conduzirá por outro caminho. Então, eu acho que, nesse sentido, a filosofia é pluralista. Tem um lugar para os filósofos materialistas, tem um lugar para os filósofos espiritualistas, tem um lugar para os filósofos realistas, para os filósofos idealistas, e por aí afora vai. Porque não há como resolver o que seria essa diversidade de posições. E também não há, eu acho que a modernidade, o pensamento contemporâneo caminhou nessa direção, não há por que achar que uma posição deve ser a mais correta, ou a única, ou o que for. Eu acho que essas posições elas se desenvolveram como tentativas de solução que esses filósofos deram, mas sem que um tenha convencido o outro, né? Aristóteles foi aluno de Platão e desenvolveu a sua própria visão. E os platônicos não convenceram Aristóteles, ele também não convenceu os platônicos. Continuou a existir platônicos, né? Então, acho que isso é muito bom, essa diversidade do pensamento mostra que o pensamento é rico, é complexo, né? Que você pode assumir posições diferentes aí dentro. E também ela supõe um pouco, essa visão, que a gente trate a filosofia como um sistema, em que a metafísica está no centro e que depois você tem as diferentes áreas. E hoje talvez você possa ver a filosofia de uma forma um pouco diferente, né? Não tanto como um sistema, mas como um processo de diálogo, de discussão sobre as várias questões que emergem da nossa experiência, da nossa vida, né? Então, aí eu sou um pouco mais existencialista. Os existencialistas, por exemplo, não tratavam muito direto da metafísica, não. Embora Sartre tenha escrito o Ser e o Nada, né? Mas eles tratavam mais da existência, quer dizer, da nossa vida concreta, dos dilemas que a gente enfrenta e de como nós tentamos resolver esses dilemas, enfrentar esses dilemas, e às vezes somos bem-sucedidos, às vezes somos mal-sucedidos, e vamos aprendendo aí do sucesso e do insucesso e encontrando novos caminhos e abrindo novos caminhos que outros pensadores retomarão mais adiante, né? Eu acho que essa tem sido a história da filosofia. Ela é a história de diferentes correntes de pensamento que vão influenciando os filósofos e fazendo com que eles encontrem ou tentem encontrar novas soluções, novas saídas para esse pensamento. Então, é por isso que se diz as questões filosóficas nunca morrem, né? Porque elas não têm... então, a gente dá elas não têm uma solução definitiva. A gente dá muito esse exemplo. Se você for num curso de física, faculdade de física, departamento de física de uma faculdade, você vai ver que ninguém lá estuda mais a física de Aristóteles. Totalmente ultrapassado, né? Aliás, eles não fazem nem história da física. Agora, se você for num departamento de filosofia, eles vão estudar a metafísica de Aristóteles. Então, o que faz com que a física de Aristóteles tenha ficado ultrapassada e a metafísica não? Por que ela é relevante para nós ainda hoje? Por que eu, por exemplo, no semestre passado, na UF, dei um curso sobre a metafísica de Aristóteles, né? Fazendo uma leitura do texto, etc. Porque as questões da física, nós encontramos soluções para elas, através de experimentos, através do desenvolvimento de instrumentos, através de várias teorias que foram se desenvolvendo, basicamente no século XVII, com Newton, e depois no século XX, com as grandes descobertas na física, por Einstein, a relatividade, depois Max Planck e outros com o problema da física quântica. Então, houve um desenvolvimento notável. Mas, na filosofia, também houve, obviamente, há pensadores contemporâneos que também desenvolveram as soluções, mas as questões que Aristóteles levantou ainda são pertinentes, porque a gente não tem como dizer Aristóteles está ultrapassado. Está ultrapassado em muita coisa. Nos tratados de biologia que ele escreveu, por exemplo, ele se considerava um grande biólogo. Mas, na metafísica, as questões que ele levanta são questões que ainda nos chamam a atenção, né? Essa, por exemplo, dos primeiros princípios. Sim. Eu fiz essa pergunta recentemente para o professor Desidério Murcho, lá da UFOP, e ele deu uma resposta que foi dizer o seguinte, que tem a ver com o que o senhor falou agora, só que encaminhando para uma vereda diferente, que é, olha,
em termos de metafísica, eu não sou aristotélico, porque a metafísica aristotélica é uma metafísica da substância. Então, ela parte da ideia de que a realidade é composta essencialmente por substâncias. E eu parto da noção metafísica de que a realidade é essencialmente composta por relações e não por substâncias. O que é uma contraposição metafísica dos modernos, contemporâneos, em relação aos antigos, né? Mas isso é uma visão sobre a metafísica de Aristóteles que pode ser questionada também. Você poderia dizer que, na verdade, a metafísica de Aristóteles não parte da noção de substância. A metafísica de Aristóteles parte da discussão sobre os primeiros princípios. Por exemplo, o princípio da não contradição. E parte de relações. Por exemplo, o necessário e o contingente, o universal e o particular, o uno e o múltiplo. Essas, eu diria, são as questões da metafísica de Aristóteles. A substância, ou a ousia, que a gente traduz, os medievais traduziram por substância, mas ele usa dois termos, ousia e hipokêmeno, que podem ser traduzidos por substância. Esses termos, eles próprios, já são termos que vão um pouco mais adiante, uma caracterização mais específica. Eu diria que o ponto de partida da metafísica de Aristóteles são os primeiros princípios, lei da identidade, princípio terceiro excluído, princípio da não contradição, e, além disso, essas relações, esses pares que ele coloca aí, como eu te disse, universal e necessário, universal e particular, necessário e contingente, etc. Mas são visões diferentes sobre a metafísica, por isso que ela é interessante, né? Por isso que ela é interessante. Eu só inseri um termo que já puxa para a segunda parte da entrevista aqui, que é: eu percebo que não tem como dissociar uma visão metafísica de uma visão epistemológica. Quando a gente responde uma, a gente responde outra automaticamente. Porque epistemologia, para traduzir para o pessoal, é a parte da filosofia que investiga não o que é a realidade, mas como nós temos acesso ao que é a realidade. Então, dá um passo lógico anterior, né? Antes de saber como é o que é, eu me pergunto como é e como eu sei que é. Então, é uma pergunta sobre o conhecimento. E o senhor falou de um termo, o pluralismo. A filosofia é pluralista. Isso indica a sua própria visão sobre o que é a epistemologia, né? Olha, eu não consigo dizer ou bater o martelo com base num critério objetivo qual das doutrinas me diz a realidade das coisas. E, portanto, eu adoto uma visão pluralista. Eu estou certo na minha caracterização? Certíssimo. Há uma historinha que os antigos contavam, que é a seguinte: um jovem atraído pela filosofia decidiu ir para Atenas, porque era o grande centro de filosofia naquela época. Chegando em Atenas, ele foi direto procurar a Academia de Platão, né? E ver as lições de Platão. E ele, chegando lá, ele se converteu, digamos assim, ao platonismo. Realmente, Platão, genial. Até que alguém chegou a ele e disse: escuta, mas você não foi ainda no Liceu de Aristóteles. Ali ao lado tem uma outra escola de Aristóteles. Então, ele resolve ir lá, né? Chega lá, ele fica maravilhado com Aristóteles, inclusive com as críticas de Aristóteles a Platão, e se torna um aristotélico. Não, você é aristotélico. Aí alguém diz: escuta, mas você não viu ainda as lições de Zênon? Zênon tem ali o pórtico, onde ele dá umas lições fantásticas, a questão da ética. E o sujeito vai lá no Zênon e fica realmente maravilhado com o Zênon, um filósofo muito mais ligado a questões mais concretas. E aí alguém chega para ele e diz: mas você não foi ainda no jardim de Epicuro, porque Epicuro fala da natureza. Aí ele diz: chega. Eu vim aqui procurar estudar filosofia. Já percorri 3 escolas. Você está me mandando para uma 4ª. E ainda tem a dos pitagóricos, ou disso, daquilo. E eu vim procurar filosofia e eu encontro uma pluralidade de correntes filosóficas. E como é que eu decido entre elas? Essa é a questão. E ela me leva a outra. Essa é uma ótima história. E sempre me perguntam isso também, que é uma visão epistemológica muito presente no nosso tempo, inclusive para quem não é filósofo e para quem está de fora, é o relativismo, que é muito atacado, que é muito feito de espantalho. Nós podemos fortalecer uma visão relativista, nós podemos deturpar uma visão relativista, mas a pergunta que me fazem é: Vitor, diante dessa variedade, qual que é a diferença entre simplesmente aceitar a pluralidade ou dizer, tanto faz? O que seria uma espécie de caracterização do relativismo. Qual que é a diferença, professor, entre o pluralismo e o relativismo? Não, eu acho que o ponto central do pluralismo é que ele reconhece a existência dessas várias correntes, mas ele considera que é fundamental o diálogo entre elas.
né? O diálogo significa fazer críticas mesmo, significa oposição, discussão, mas tem que haver um diálogo. O relativismo seria o fechamento de cada uma em si mesma e dizer, não converso com você, já tenho a minha posição, o outro dizer, eu também não converso. Então, aí sim você teria um prejuízo no sentido de que haveria um fechamento das escolas em si mesmas, né? Mas o pluralismo significa que nós vamos continuar discutindo, como eles discutiam lá na Grécia, né? Os aristotélicos faziam crítica a Platão, e Platão responde, os platônicos respondiam aos aristotélicos, e por aí vai. Então, eu acho que esse debate é o debate enriquecedor, é o debate que mostra a complexidade, é o debate a partir do qual surgiram novos desdobramentos da filosofia. Agora, eu acho que a gente tem que fazer certas distinções dentro do campo desse rótulo relativismo. É um rótulo geralmente meio negativo. Agora, eu acho que você, inevitavelmente, constata a relatividade das coisas. Por exemplo, relativismo histórico. Quem poderia negar o relativismo histórico? Quando Platão diz lá no Teteto, faz Sócrates dizer, né? Teteto, o astro mais brilhante que gira em torno da Terra é o Sol, né? Platão diz isso, o Sol gira em torno da Terra. Quando Copérnico questiona isso, lá, quase 2000 anos depois, Platão é uma das autoridades que ele faz desmoronar. Mas nesse aspecto, não o resto da obra de Platão. Então, o relativismo histórico, porque a astronomia de Platão está completamente errada, né? Ela foi, no entanto, naquela época, ela tem que ser contextualizada. Naquela época era aquilo que se acreditava, né? Então, você tem aí a questão da mudança histórica, das crenças que existem em diferentes períodos históricos, levam a alguma coisa que é inevitável, o relativismo histórico. Cada contexto histórico tem as suas verdades, digamos assim, tem as suas crenças, tem aquilo que considera correto, que considera científico, mas isso muda inevitavelmente. Sim, e eu lembro aqui agora de uma outra especialidade sua, porque o senhor tem textos, inclusive traduzidos direto do grego, é o ceticismo. E eu quero fazer uma ponte do ceticismo para a minha próxima pergunta sobre ética. É uma coisa que eu já falei em aula, inclusive inspirado nos seus textos, que é a seguinte: muitos termos que nós utilizamos hoje têm origem na filosofia, mas a semântica é tão diferente que muitas vezes nada tem a ver com a origem do negócio. Um exemplo é cinismo e o outro exemplo é ceticismo. O cinismo, na origem, era a postura lá do Diógenes, né? O cínico de Sinope, que confrontava as convenções sociais para provar ou para argumentar a favor de que aquilo que nós consideramos como o mais sólido, na verdade, é convencional, né? Ele queria estabelecer a dicotomia entre natureza e convenção. E hoje a gente acha que o cínico é simplesmente um debochado, mas, bom, não é só isso, né? Apesar do Jorge ser em grande medida debochado, não era só essa a proposta. E os céticos não são as pessoas que duvidam necessariamente. E aí a origem etimológica da palavra esclarece as coisas. Porque o cético vem de skepsis, que é investigação. O cético não é aquele que duvida, é aquele que investiga. E como ele está no processo de investigação, ele não chega à conclusão ainda. Ele continua investigando, ele continua investigando. O cético, sobretudo, não é aquele que duvida, é aquele que ainda não se pronuncia em termos finais, né? É aquele que suspende o juízo, que faz a epoqué e que, enquanto isso, busca. Só que qual que é a conexão que eu quero fazer com a ética? É que lá o sexto empírico, que é quem compila as coisas ali do Pirro, que é a grande figura mítica ali do ceticismo antigo. Certo. Quando ele vai esclarecer a postura ética, a postura prática do cético, ele fala o seguinte: me acompanhe se eu estiver errado, se eu estiver certo, você fale depois, professor. Que é, olha, nós, no campo da teoria, no campo da realidade, no campo do conhecimento, nós suspendemos o juízo, nós continuamos investigando. Nós somos céticos. Nós não somos dogmáticos, né? Como são os outros que dizem o que é a realidade ou o que não é a realidade. Nós não dizemos nem o que é, nem o que não é, nós continuamos investigando. Agora, no campo da prática, é diferente. Por quê? Porque nós não podemos nos condenar à inação. Nós temos que agir, continuar vivendo.
Logo, nós temos que nos basear em alguma coisa. É claro que essa coisa não vai ter o critério de certeza ou exatidão que tem a matemática, a geometria, mas haverá algum critério. E eles são, nesse sentido, antes do termo ser inventado, conservadores, né? Antes do termo ser inventado. Costumes e leis. O que nós temos para confiar? Os costumes e as leis. Enquanto eles se provarem minimamente críveis, nós os obedeceremos, de modo não dogmático, né? Nós não bateremos o martelo dizendo que eles são absolutamente certos, mas são o que nós temos, né? Costumes e leis. O senhor tem essa herança cética no sentido dos estudos acadêmicos. Isso se reverte também para a sua postura ética de vida, a postura do Danilo Marcondes? Não, a minha concepção de ética, a minha visão na ética é um pouco diferente. Agora, eu acho que o cético, essa afirmação que você trouxe, se encontra em Sexto Empírico, né? Ele diz: o cético ele pertence a uma comunidade, portanto, ele deve viver de acordo... Pensem que, naquela época, as comunidades eram muito pequenas, né? Não é uma comunidade grande, pluralista como a nossa, que você tem várias posições, várias religiões. Não, você tinha uma comunidade muito menor. Então, ele tem que pertencer a essa comunidade, ele é um cidadão dessa comunidade, e, nesse sentido, ele segue as leis e os costumes, ele exerce uma profissão, né? Ele deve exercer uma profissão, e ele tem também que ter o seu modus vivendi aí dentro dessa profissão e tudo. Agora, ele faz uma ressalva. Ele vive de acordo, então, com essas práticas, né? Sem dar a elas uma adesão dogmática, sem defender aquilo até o fim. Portanto, ele está aberto às mudanças, a pensar alternativas. Hoje, as nossas leis, os nossos costumes são esses, mas a nossa sociedade pode mudar por vários motivos e nós devemos ter a possibilidade, dentro dessa lógica que você colocou, que eu sigo buscando, sigo pesquisando, de verificar outras alternativas que surgem, né? Que é o que a gente chama dos processos de conversão. Pense no que aconteceu no advento do cristianismo. Eu podia ser um judeu ou podia ser um grego e, de repente, diante da mensagem nova que surge do cristianismo, me interessar por aquilo e me converter ao cristianismo, né? Então, eu mudei. Isso é compatível com o cético? É, exatamente porque o cético aceita discutir outras possibilidades. E, eventualmente, se ele acha, do ponto de vista prático da sua vida, da sua sociedade, essas outras possibilidades mais interessantes, ele vai poder segui-la, né? Agora, o cético não está comprometido em te converter, em te forçar a mudar de posição, em exercer esse tipo de autoridade. Ele pode tentar conversar com você, apresentar argumentos. Um dos pontos fortes do ceticismo é a argumentação, né? Você pode argumentar em prol de uma coisa, pode argumentar contra coisa, então vai nesse sentido. Agora, eu tendo a acompanhar muito o caráter prático da ética cética, né? Mas esse caráter prático da ética cética se desenvolveu no período contemporâneo numa ética que tem duas, para mim, que é o meu interesse principal, duas vertentes que são complementares. A chamada ética da responsabilidade, tá? Que diz basicamente isso, que eu sou responsável pelos atos que eu pratico. E que se articula com a chamada ética das consequências. Por que eu sou responsável pelos atos que eu pratico? Porque esses atos têm determinadas consequências. Isso é um campo em que a ética está muito próxima do campo do direito. Eu trabalhei muito com filósofos do direito, com juristas que discutiam essa questão. Vou te dar um exemplo da ética das responsabilidades ou das consequências. Supondo que nós estivéssemos conversando aqui, não online, mas como a gente conversava antigamente, né? Tomando um cafezinho ali em algum lugar, e que eu, conversando com você, esbarrasse na xícara de café e manchasse a sua camisa de café. Eu viraria para você e dizia: me desculpe. Mas por que eu diria me desculpe se não foi intencional? Tá? Porque uma das questões centrais da ética está muito ligada à intencionalidade. Sim. Mas, nesse caso, eu sou responsável até por uma coisa que eu não fiz intencionalmente. Isso é interessante, né? Por que eu tenho que me desculpar? Eu não fiz isso porque eu tinha a intenção de manchar a sua camisa. Então, aí nós chegamos a uma outra conclusão, que vai na direção oposta da ética da intenção, que é a ética da consequência.
Eu me desculpo pelas consequências que eu causei em você de manchar a sua camisa, mesmo que não intencionalmente. Né? Tem a distinção do Então, direito entre dolo e culpa, né, professor? Isso, é O dolo é com exatamente isso. intenção Né? e a culpa é sem intenção. Então, Porém, esse foi um ato culposo, porque eu efetivamente manchei a sua camisa e não doloso, não tinha essa intenção. Mas o que conta aí é a consequência, ou seja, o que conta é, a gente diria, o dano. Né? Eu danifiquei a sua camisa e isso te causa um problema. Depois você está aí fazendo a palestra, vai aparecer com a camisa toda manchada. Então, essa discussão é muito interessante no campo da ética. E eu tendo a favorecer a ética da responsabilidade e das consequências. Né? excelente, excelente visão. Eu penso que organiza muito na cabeça das pessoas que estão nos escutando e ouvindo, nos escutando e vendo, como simplificar essa parte da filosofia, que talvez seja a parte da filosofia que mais capture as mentalidades. Por quê? Claro. Porque é a parte da filosofia que direciona a ação. Isso. A pergunta que sempre nos fazem, e eu tenho a convicção que fazem para o seu o tempo inteiro. E na prática, como é que é esse negócio? Né? É sempre essa questão, né? E a ética é a parte mais prática da filosofia, mais aplicada da filosofia. Né? Sim. Metafísica é uma prática uma parte muito geral, muito abstrata. Mas a ética não, a gente vive isso no dia a dia. Exato. E tem uma questão que me foi chamada, me foi apresentada, primeiro, por um filósofo que é vivo, produz muito, inclusive divulgação, que é o Luc Ferry, o francês Luc Ferry. Eu conheço ele, conheci pessoalmente. Conheceu pessoalmente Luc Ferry? Num evento num evento na Alemanha, aliás. Antes de ter virado ministro da Cultura, que ele foi, né? Ministro da Cultura na França. Ele é uma pessoa genial, genial. Ele tem uma capacidade, professor, de traduzir o complexo no simples, que é simplesmente modelar, assim, é invejável. O evento que eu participei com ele era um evento muito especializado. Era um evento sobre um filósofo alemão chamado Ernest Cassirer, que hoje é pouco estudado, mas é um filósofo importante. Filosofia das formas simbólicas. Isso. E ele tinha um interesse, ele tinha escrito, estudado Cassirer. Então, ele fez uma conferência sobre Cassirer. Eu também fiz uma conferência sobre Cassirer e a tradição inglesa. Minha conversa foi numa outra direção. Mas aí conversamos muito ali, porque era um evento pequeno, e ele passou lá uns 2 dias, e com o pessoal todo. E ele era uma pessoa realmente fantástica, muito simpático, muito afável. Ultimamente, eu não tenho visto coisas dele, mas ele é uma excelente referência nesse campo do pensamento prático. Sim. É o que o motiva. Ele faz uma... Sim, ele tem um ótimo livro de introdução a Kant, inclusive, né? Ele traduz muito bem. O que nós utilizamos aqui para o grande público, nesse último ano, de 2020 agora, foram 2. O Aprender a Viver e A Sabedoria dos Mitos Gregos. O título do Aprender a Viver é um título que se filia ao rótulo de autoajuda. Quando você abre o livro, você quebra a cara, porque é a história da filosofia. Você tem que conhecer os termos técnicos ali. E é por isso que eu escolhi o livro, né? Para atrair o público e para dar uma escolha. Uma coisa complexa. E nesse livro, professor, ele faz uma distinção. O senhor já leu esse livro, O Aprender a Viver? Já. Então o senhor está a par dessa distinção, mas eu vou, é claro, só falar aqui para o nosso público. Ele faz a distinção entre teoria, ética e sabedoria, ou salvação. Em teoria, o que a gente falou aqui na conversa de hoje, metafísica e epistemologia, o que é realidade e como sabemos o que é realidade. Ética é a orientação da ação entre pares, né, na comunidade. E a salvação, ele distancia da ética. A salvação seria a pergunta pela salvação, ou seja, pelo sentido a atribuir à vida individual. A tese dele do livro, principalmente quando ele analisa a filosofia cristã medieval, é que nós, modernos, só dissociamos a salvação da filosofia porque nós temos uma herança cristã. Os cristãos, na Idade Média, que tomaram para si a pergunta pela salvação, e hoje nós, engolindo isso, acreditamos que salvação é só coisa de religioso. Mas a tese do Ferry não. A salvação é coisa da filosofia. Veja, antes da filosofia, a pergunta básica era essa. Como é que nós nos salvamos, né? Como é que nós damos conta de responder a pergunta, e aí? O que acontece quando morremos? Como dar sentido a tudo isso aqui? Então, eu gosto dessa distinção.
Inclusive porque, e eu deixo sempre isso muito claro no canal e nas minhas aulas, das minhas posições, né? E eu sou ateu. E, para mim, a ética da salvação cristã não me captura. E por isso que eu gosto dessa distinção apresentada pelo Ferri. Existe uma tentativa de buscar salvação, buscar resposta à pergunta o que acontece quando morremos, ou como dar sentido a essa vida, que é filosófica. E essa pergunta que eu costumo fazer aqui com os professores e colegas que eu chamo para cá. A gente já percorreu a metafísica, a epistemologia e a ética do professor Danilo Marcondes. Professor Danilo Marcondes, qual que é o encaminhamento que o senhor dá pessoalmente para a pergunta da salvação, para a pergunta do sentido da vida? Eu acho que um dos filósofos que melhor colocou isso, e no qual eu me inspiro muito nesse sentido, e a minha resposta iria nessa direção, foi Kant. Que Kant diz que nós temos 4 perguntas fundamentais. Né? O que podemos conhecer, que é a pergunta sobre conhecimento, o que devemos fazer, pergunta sobre o dever, como é que nós devemos agir. Né? Aí vem a terceira, que eu acho que está relacionada a essa questão, o que podemos esperar, né? Que é a questão da esperança ou da expectativa. Se não quiser usar um termo tão pesado como esperança, traduza em expectativa. O que a gente espera das coisas? Né? E a quarta pergunta para ele, que ele nunca respondeu, porque não deu tempo, ele morreu antes, estava trabalhando nela, é o que é o homem? Né? O que é o ser humano, a gente diria hoje. Porque essa é a pergunta que abrange as 3 primeiras. Então, eu diria que quando a gente pensa na salvação, a gente está pensando no futuro, a gente está pensando no porvir, né? E a gente está pensando nisso que, como diz Kant, é a esperança. Que esperanças nós temos? Né? Que a nossa vida acaba quando nós morremos, que existe alguma coisa além desse fim do corpo material, que nós não sabemos o que é, ou que essa questão não deve ser a questão que orienta a nossa ação, a questão que orienta a nossa ação deve ser de outro tipo, como essa da responsabilidade, etc. Mas, inevitavelmente, o ser humano faz a pergunta sobre o futuro, pelo menos nós, na nossa tradição. Né? Alguns antropólogos estudaram a tribo Hopi, nos Estados Unidos, que não tem tempos, não trabalha com presente, passado e futuro. Não tem tempos verbais, não faz essa distinção. Né? Vive numa espécie de presente total. Agora, o francês Paul Valéry, grande escritor francês Paul Valéry, dizia: o ser humano só inventou uma coisa, o passado e o futuro. Né? E é com base nisso que a nossa experiência se estrutura, né? Com aquilo pelo qual nós já passamos, não só nós como indivíduos, mas a própria cultura que a gente pertence, sociedade que a gente pertence, a nossa história da sociedade. Isso é um tema hegeliano, aliás, né? Nós somos muito determinados pela nossa história. E o futuro, quer dizer, o que a gente projeta, o que a gente ambiciona, o que a gente deseja e o que a gente pretende que aconteça, né? O que a gente faz para que isso aconteça. E, nesse sentido, eu posso ter uma visão mais ampla de que, sem pensar na vida além da morte, eu posso supor o seguinte, que o meu projeto de vida vai além da minha vida pessoal. Inclui, por exemplo, a minha descendência, né? Inclui também as minhas obras. Suponha que eu seja um autor, eu deixei aí um legado, que são os meus livros. Suponha que eu seja um artista, eu deixo o meu legado, que são as minhas pinturas, esculturas, as minhas músicas. Né? Então, eu acho que você pode pensar assim numa concepção do que a gente lega para o futuro e de como a gente pode viver no futuro, que vai além dessa concepção de uma vida além da morte. Né? Isso se aplica para as pessoas comuns também. Né? Se eu constituo uma família, vou ter meus filhos, ou se eu sou um professor, eu vou ter meus alunos, né? que vão levar adiante alguns ensinamentos meus, que vão se interessar. Então, a gente acho que deve pensar dessa forma ampliada, eu diria, né? Ampliada, sim. E que é isso que nos dá a esperança. A esperança no sentido disso, que a nossa vida vai além desse presente, ou desse momentâneo, ou desse fim da nossa vida física. Ela tem também um sentido, que, se você quiser, pode ser chamado de sentido espiritual, mas é um sentido que tem a ver com o que a gente legou, né? Com o que a gente produziu e os efeitos do que a gente produziu. E é por isso que a gente lê até hoje Platão, por exemplo. E a história. Exato.
Platão era um espiritualista, se você quiser, Aristóteles era um materialista, mas nós lemos os dois. Né? E eu não preciso jogar fora Platão e ficar com Aristóteles, nem jogar fora Aristóteles e ficar com Platão. Né? A gente lê esses filósofos no que eles nos inspiram até hoje. De vez em quando eu costumo, por princípio pedagógico, adotar imagens confrontativas com os alunos para que eles fixem algum conceito. E uma das imagens, eu lembrei agora, tem a ver com o que o senhor acabou de falar. Quando eu tento argumentar lá pela distinção da cultura clássica grega entre nomos e physis, e dizer que para os gregos o que era da physis não era necessariamente mais importante do que era o nomos, ou que era o convencional, eu tento dar o seguinte exemplo. Olha, quem que existe, quem é mais real? Essa é a questão. Quem é mais real, você ou Aquiles? É claro que a concepção de realidade aqui não é a concepção de realidade concreta, sensível, empírica, mas é a concepção de duração, né? Quem que dura mais? O Aquiles ou você? E aí o confronto olha, no máximo, você vai ser lembrado daqui a 30, 40, 50 anos, se você tiver sorte, mas em 100 anos ninguém mais vai lembrar de você, tal qual eu não lembro do meu tataravô. Eu nem sei quem ele foi. Aquiles vai continuar sendo lembrado. Ele é muito mais real nesse sentido, porque ele dura do que qualquer um de nós, simples mortais aqui, né? Então, esse sentido de imortalidade, que não é o sentido usual, de legado, de ser lembrado, de, como diziam lá os poetas no período homérico, né? De alcançar a glória, a kleos, é um tipo de resposta para a salvação, né? Só que a nossa glória não é a glória guerreira. A gente não vai para fazer uma façanha em campo de batalha. Mas uma obra pode ser, sim, né, imortalizada, e com ela, nós, de algum modo. Agora, o que ficou para nós de Aquiles é exatamente o que o poeta Homero, ou quem for, escreveu sobre ele. Né? Então, aí não é a figura histórica concreta de Aquiles, se é que ele existiu quanto tal, mas é exatamente o personagem homérico e a maneira como o Homérico o apresenta como exemplo de heroísmo, como exemplo das virtudes do guerreiro grego. Né? Exatamente isso. Ele encarna um pouco essas características. Né? Acho que é um excelente exemplo que você dá. Bom, eu gostei muito das respostas, viu, professor? Eu acho que Ótimo, certamente alguém que assistiu essa entrevista do início ao fim vai sair com ótimas referências para pensar a própria existência e as suas concepções filosóficas de modo mais complexo. Eu agradeço demais a sua gentileza, a sua generosidade de ter aceitado o convite para vir aqui no INEF. Eu que agradeço, Vitor. E, olha, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que você está fazendo um excelente trabalho aí de divulgar a filosofia, de ampliar o nosso público leitor, de levar a filosofia para as pessoas interessadas. Isso é muito bom e é muito importante. E eu te parabenizo muito por isso que você faz. Eu agradeço, professor. E, por último, aqui foi de surpresa, mas é importante porque é uma pergunta que sempre fazem para a gente. Professor, me indica um livro. Não precisa ser um livro que o senhor está lendo agora, tá? É um livro que o senhor julga que é importante que uma pessoa leia. Pode ser uma questão muito subjetiva sua, mas como se fosse assim, se eu tivesse que dar um presente para você, audiência que está nos assistindo aí agora, eu queria muito que você atentasse para esse livro aqui. Qual livro que o senhor escolheria? Eu vou dar a resposta que eu sempre dou aos meus alunos. Eu dou muito curso de História da Filosofia Moderna. Quando eles chegam para mim e dizem qual o livro de filosofia mais importante que a gente deve ler para a história da filosofia moderna, eu digo simplesmente o seguinte: Dom Quixote de la Mancha. Excelente. Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha. Está tudo ali, Vitor. Realidade, aparência, a loucura, o heroísmo, o indivíduo que se torna um personagem. É fantástico. E tem todos os temas da modernidade, né? O que é o real, o que não é. Don Quixote é louco, é uma maravilha. Além de ser uma obra fantástica, né, da literatura. E é um livro profundamente filosófico, porque eu acredito muito nisso, que a filosofia, isso é a resposta que eu te dei no início, ela está também nas obras literárias ou em obras que não são diretamente filosóficas, mas que tratam de questões filosóficas, como os existencialistas faziam. Né? E aí eu acho que o Dom Quixote de la Mancha é um livro grosso,
Não precisa ler tudo de uma vez, não, porque tem várias histórias. Né? Exato. Mas Ele é episódico, né? Dá para ler como se fossem contos também. Né? Exatamente. Mas quando você começa a ler, você quer saber o que mais vai acontecer com Dom Quixote, que figura notável, né? O homem que embaralha a realidade, aparência e fantasia. Está tudo ali. Dom Quixote de La Mancha é a minha recomendação. Excelente recomendação. É uma outra temática que nós sempre batemos aqui. Você quer ser atual? Leia os clássicos. Se você quer ser atual, leia os clássicos. Perfeito. Professor Danilo Marcondes, muito obrigado de novo. Muito obrigado a você. Um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau.